Acrescenta: eis-me aqui, eu venho para fazer a tua vontade. Assim, aboliu o primeiro culto para estabelecer o segundo. É em virtude dessa vontade que nós fomos santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez para sempre. Palavra do Senhor. Em relação à referência do livro da sabedoria, apenas esta pequena diferença entre a versão hebraica e a versão grega, que não é de grande relevância, uma pequena diferença na numeração dos versículos. A leitura está construída à volta de duas questões, estas duas questões, que estão construídas em paralelo, no típico paralelo semita, na maneira semita de dizer as coisas. Por isso, este ponto de interrogação quase que deve ser ignorado para salientar este e depois dar um tempo grande de respiração no fim dessa questão. Qual o homem que pode conhecer os desígnios de Deus? Quem pode sondar as intenções do Senhor? Portanto, a interrogação é como se estivesse apenas aqui. Temos aqui um paralelo. Depois vou dar um tempo para, como que a dar tempo para que as pessoas possam responder à questão e depois vem a resposta à questão, também ela construída na forma de paralelismo. Não é? Os pensamentos dos mortais são mesquinhos e inseguras as nossas reflexões. Portanto, marcar bem esse paralelismo. Porque aqui temos algo ligeiramente diferente, uma preposição causal. Qual é a causa disso tudo? Portanto, salientar bem este porque o corpo corruptível deprime a alma e a morada terrestre oprime o espírito que pensa. Mais um paralelismo. Mas podemos compreender o que está sobre a terra e e com dificuldade encontramos o que temos ao alcance da mão. Portanto, a pequenez e o nosso aspecto carnal, que nos esconde muitas coisas. Portanto, aqui a resposta à pergunta anterior. Depois vem a segunda questão. Quem poderá então descobrir o que é nos céus? Quem poderá conhecer, Senhor, os vossos desígnios? E depois a questão tem em si própria a resposta à questão. Se vós não lhe dais a sabedoria, salientar bem a sabedoria que vai aparecer no parágrafo seguinte, e não lhe enviais o vosso Espírito Santo, portanto, Espírito Santo de sabedoria, porque esta sabedoria é diferente daquilo que as pessoas possam entender de sabedoria, inteligência individual, sagacidade, não é essa sabedoria. Salientar bem, então, esta frase, se vós não lhe dais a sabedoria, que é a resposta, portanto, à pergunta que é formulada anteriormente. Depois vem o desenvolvimento. Se Deus não dá sabedoria, quem poderá descobrir, quem poderá saber, se não é Deus que dá a sabedoria? Deste modo foi corrigido o procedimento dos que estão na terra. Os homens aprenderam as coisas que vos agradam e pela sabedoria foram salvos. A sabedoria não é pela inteligência e sagacidade individual, o dom de cada um, mas pela sabedoria que é dom do Espírito Santo, vós que lhe enviais o Espírito Santo. Portanto, quem poderá ser tão sábio que saiba estas coisas todas? Ele é tão pequeno, mesquinho, corruptível,
preso à terra e pouco sabe, mesmo que está ao alcance da mão, isso não consegue saber, mas com a sabedoria de Deus ele pode atingir essa salvação. Mas é uma sabedoria que não é sua, mas é uma sabedoria que é um dom. Esta carta de Paulo, este pequeno excerto de uma carta que é muito curta, é apenas uma página, é quase um postal, digamos assim, está cheia de ensinamentos, é muito rica. Ela envolve 3 pessoas, em particular, Filémon, Onésimo e Paulo, propriamente dito, Paulo. E ela está construída numa tríplice relação que Paulo tem com Filémon, que é inferior, eu peço-te, ele pede, roga, que é de superioridade, ele acha que Filémon o deveria servir em lugar de Onésimo, porque Paulo tem uma autoridade apostólica e Paulo gerou Filémon para a fé, portanto ele deve ser servido por Filémon, portanto ele é superior, ele é inferior, ele é superior, mas também é igual. Se me consideras teu amigo, portanto é igual. Paulo joga sobre estas 3 modalidades da sua relação com Filémon. Ele é superior, ele é inferior, ele é igual. Ele é superior porque é apóstolo, ele é inferior porque ele está a pedir algo a Filémon, está a pedir um favor a Filémon e, de certa forma, está a pedir um favor porque ele cometeu uma ilegalidade. Paulo recebeu um escravo fugitivo e, ao receber um escravo fugitivo, ele está a cometer uma infração em relação a Filémon e ele é igual na fé, é um amigo. E todo o texto está construído nesse tríplice estatuto de Paulo, que aproveita sendo superior, aproveita ser superior, apesar de, perante a lei, ele ser inferior, mas o que ele quer é ser igual a Filémon e quer que Filémon também receba em igualdade o escravo Onésimo. É muito interessante ler toda a carta e perceber esse tom de superioridade, igualdade e inferioridade que Paulo usa para conseguir aquilo que quer. Portanto, esse deve ser o tom da leitura. E não é nada fácil. Fazer um tom de leitura que exprima estas 3 coisas que Paulo é. Paulo fala simultaneamente como alguém superior a Filémon, como alguém que é inferior e como alguém que lhe é igual. Aqui ele é igual a Filémon, aqui ele é inferior a Filémon, aqui ele é superior. Por exemplo, aqui neste primeiro momento de leitura, podia-se ler: rogo-te, dar um tom mais de humildade, uma certa inferioridade. Rogo-te por este meu filho Onésimo, que eu gerei na prisão. Mando-o de volta para ti, como se fosse o meu próprio coração. E aqui, dar um tom de uma certa superioridade. Quisera conservá-lo junto de mim, para que me servisse em teu lugar. Estou a exagerar naturalmente. Aqui, inferioridade, aqui, superioridade. E no fim, igualdade. Se me consideras teu amigo, recebe-o como a mim próprio. Se me consideras teu amigo. Portanto, dar esse tom diverso à leitura, que é por aí que toda a retórica da carta está construída. Depois, salientar este estado de Paulo prisioneiro por amor de Cristo, prisioneiro por causa do Evangelho. Aqui a situação de escravo, já não como escravo, mas muito melhor que escravo, como irmão. Temos aqui um dos textos que
mostra a atitude dos cristãos em relação à escravatura, à escravidão no tempo do Império Romano, que era uma instituição que era comum e aceito por toda a gente. E muitas vezes os cristãos culpa-se de Paulo de não ter lutado tanto quanto deveria contra a escravidão. Mas, de qualquer forma, vemos aqui, não quer dizer que ele lute de forma ativa ou demasiado ativa ou muito ativa, mas ele diz que a condição de escravo não é condição do cristão em relação ao seu irmão cristão, mas uma relação de fraternidade. E depois, salientar bem, se me consideras teu amigo, recebe-o como a mim próprio. O que dá o tom também da carta, que é uma espécie de uma cunha, digamos assim, que Paulo faz junto de Filémon por Onésimo. Os versículos que faltam aqui, é o versículo 11. O versículo 11 é um versículo que falta, mas é um trocadilho sobre o nome de Onésimo. Inútil, útil. Portanto, quem sabe que Onésimo em grego significa útil, percebe o trocadilho que está aqui, que ele diz que me foi útil, mas que agora que te foi inútil, mas que agora me foi útil, etc., o que pode ser útil. Quem preparou a perícope retirou esse versículo, mas que não tem grande importância.